notícia para o jornalista e não é mais preocupação de vocês. Talvez seja por isso que a gente não tenha condições de pensar no longo prazo. Para encaminhar a pergunta, eu gostaria de citar a carta de conjuntura que a Fundação de Economia e Estatística divulgou semana passada, é um documento mensal que eles divulgam, também pautada pela crise hídrica. Um dos temas que foi discutido pergunta: o Rio Grande do Sul corre o risco de enfrentar uma crise hídrica? E aí citam alguns dados que eu acho interessante trazer para o debate, para encaminhar para a primeira pergunta. A falta de saneamento adequado, isso são dados do governo do Estado, a Fundação de Economia e Estatística, citando vários outros bancos de dados. A falta de saneamento adequado é um dos principais problemas que resultam na má qualidade das águas. Disseram isso aqui. De acordo com o Ministério das Cidades, apenas 31,2% do esgoto são coletados no Rio Grande do Sul e 12,6%, vou repetir, 12,6% são tratados. Em 2015, a gente não está em Idade Média, a gente não está em 1820, nós não estamos em 1930, nós estamos em 2015, vou repetir o número, 12,6% do esgoto é tratado, só. Vamos dizer que esse dado não está certo, mas vamos pensar na proporção. A proporção não é muito diferente disso. Isso em 2015, gente. Isso em 2015. Aí a carta de conjuntura da FEA cita o dado que todo mundo que está sentado aqui já sabe, que Sinos, Gravataí e Caí estão entre os 10 rios mais poluídos do Brasil. Isso é crise hídrica diária. Não é mais notícia. E ninguém se preocupa com isso. Porque não é mais desvio, infelizmente não é mais desvio, porque a destruição é cotidiana. Porque a gente não pensa, Ana, o que vai pelo ralo. A gente só lembra, eu sempre gosto de dizer isso para os meus alunos de jornalismo ambiental, eles só se lembram do Guaíba ou do saneamento quando entope a patente em casa. Desentupiu a patente, acabou. Não tem problema mais, foi pelo ralo. Saneamento não é mais meu problema. É triste isso, mas é assim que a gente pensa. Ana, a carta de conjuntura de março diz, da FEA, o uso indiscriminado de agrotóxicos e fertilizantes nas lavouras do Rio Grande do Sul, uma média anual, lança uma média anual de 8,3 litros por habitante, quase o dobro da média nacional. Quase o dobro. Não é o Eduardo que está mexendo lá. Quase o dobro da média nacional. De novo, vamos pensar que tá, os números estão errados, mas vamos pensar na proporção. Vamos pensar na proporção, a maravilha, o Rio Grande do Sul cheio de lavoura, bacana. Foi citado que o nosso consumo de água no verão sobe por causa da lavoura irrigada de arroz. A gente é o maior produtor da América Latina de arroz irrigado, e é muito bom o nosso arroz irrigado, que bom que somos. Mas bom, temos um conflito pelo uso da água, que precisa ser resolvido. Mais dados da Fundação de Economia e Estatística. Nas cidades contribui para o desequilíbrio do balanço hídrico, por um lado, o aumento da demanda, que deverá ser de cerca de 6% até 2025, portanto, daqui a 10 anos. E por outro, a diminuição da disponibilidade, seja por perda de qualidade, seja de quantidade, no Rio Grande do Sul, mas em São Paulo. Nas áreas rurais, esse desequilíbrio é ainda maior e está relacionado principalmente à retirada de água para irrigação, como já foi dito aqui, de mais de 150 mil hectares de lavouras, o que consome 78% do total da água utilizada no Rio Grande do Sul. Em função disso, a Agência Nacional de Águas diz que nós corremos um risco igual ao Nordeste de vivermos uma crise hídrica bem mais séria. A pesquisadora que fez isso chama-se, é uma geógrafa chamada Mariana Lisboa Pessoa, e encerro o artigo publicado semana passada dizendo que o Rio Grande do Sul vive uma crise crônica pela falta de planejamento. Todos vocês disseram isso. E má gestão dos recursos hídricos. Mas é o mesmo Rio Grande do Sul, campanha, que foi pioneiro no seu primeiro comitê de bacia no Rio dos Sinos, que tem a Aves, fantástica, fazendo debates, que tem o IPH, que é referência internacional. E não é porque a gente é de Porto Alegre, professor. O IPH é referência internacional.
Nós tivemos a primeira lei de recursos hídricos do país, aqui no Rio Grande do Sul. O que acontece com esse estado que a coisa não anda, gente? Como é que é possível? Mas como assim a gente não consegue integrar? Sim, professor, o nosso ensino é fragmentado. A gente ajuda a fragmentar o pensamento das pessoas. Engenheiro só pensa em engenharia, jornalista só pensa em notícia, biólogo só pensa em biologia. Não tem integração. A pergunta é como é que a gente resolve? Fácil. Bom, eu vou falar para a minha própria questão pessoal. Eu me tornei diretor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, né? Então, uma das primeiras preocupações foi dar mais inserção, né, no meu papel social do IPH, e inclusive provocando debates, dando declarações não, digamos assim, tão agradáveis aos gestores públicos, né? Sempre informando a questão do porquê que nós estamos com essas crises, né? Inclusive, vou colocar aqui o projeto que a gente fez com a PUC, de revitalização do projeto de luz, né, para a Prefeitura de Porto Alegre, um plano, né, na verdade. Ele foi calcado em 6 eixos: um eixo água, que inclui meio ambiente e saneamento; um eixo economia, né, que inclui geração de renda; um eixo mobilidade; um eixo urbanismo; um eixo governança. Ou seja, um pensamento à frente, né? Nós ganhamos mídia com isso, mas acabamos esbarrando nessa, que eu chamo de fragilidade institucional que nós temos. Eu acho que é isso que as ideias não prosperam, como falou, porque nós temos uma fragilidade institucional que é aproveitada pelos políticos para, nelas, fazerem muitas mise-en-scènes e muito loteamento político, né? Então as coisas não andam, né? São programas aqui e ali, volta a questão da fragmentação. Então a fragilidade institucional, ela é resiliente a essas leis são maravilhosas no Brasil. Nós temos uma lei das águas que é muito elogiada, mas de que adianta essa lei das águas ser a melhor do mundo, mas não tem reflexo nenhum, né? O que adianta ter uma lei de resíduos sólidos que vai ser a melhor do mundo, se ela não é, se não tem um reflexo no resultado, né? A água é o marcador social do desenvolvimento. A nossa água, que a gente vê, a água pública, né, que corre nos arroios, ela a maior parte dela está poluída. Então aquilo é um marcador, é um símbolo do nosso fracasso como sociedade, como nós temos culpa porque nós votamos e não queremos mudar isso aí, né? Como é que a gente muda? E isso, talvez seja por aí que a gente vai descobrir como é que se muda as instituições, como é que, talvez não tenhamos que fazer estudo de caso, como é que foi em Nova York, como é que foi em Paris, como é que foi em Londres, que teve a crise da cólera, é conhecida de todos, né? E gerou, né, mudanças institucionais, né? Aqui a gente não muda, continuamos com as mesmas mazelas há muito tempo. Temos, por exemplo, uma Secretaria de Meio Ambiente do Estado que é um verdadeiro Frankenstein, né? Foi uma junção lá da FEPAM, que tem o seu plano de carreira, sua política, sua cultura, né, técnica. A chefia é a SEMA, mas tem uma diretora de recursos hídricos que não consegue ter uma inter-relação boa com a Secretaria, com a FEPAM. Então, por aí a gente vê. Em Porto Alegre temos o caso do DEMAI, que trata água e esgoto, mas dissociado do DEP, que é o patinho feio, né? Que trata da drenagem, que não enche, né? Dissociado da MLU, dissociado da SMAN, né? Nós chegamos ao folclore da SMAN multar o DEMAI, ou o DEMAI passar por cima de uma canalização do DEP. Isso acontece, porque as instituições realmente não se falam, né? Então, nesse projeto que nós fizemos, nós conseguimos a façanha de reunir pessoas
que se encontrava até, talvez pela primeira vez, falando tecnicamente de questões de Porto Alegre. Então, eu acho que, tecnicamente, o Brasil está, né, a gente nos elogiasse, mas eu acho que em todas as áreas o Brasil está tecnicamente muito bem. Na saúde está bem, tecnicamente estou falando. Na questão de engenharia está bem, na questão de recursos hídricos está bem, e assim vai. O que falta é essa organização. Acho que nós estamos na idade da pedra na questão política institucional. Né? Então, por aí. A pergunta é difícil, né? E a gente podia colocar mais um motivo da crise, já falamos de crise de planejamento, falamos de crise de infraestrutura, falamos de crise de consciência, né? E a gente vive talvez uma crise de vontade, né? Assim, falta vontade de fato começar a implementar as soluções, porque em muitos casos muito complexos, mas tecnicamente a gente já sabe de algumas delas, né? O Estado, tu citou aí os 3 piores rios e o efeito deles no Guaíba, e casualmente o Estado do Rio Grande do Sul tem planos para essas 4 bacias, né? Recentemente elaborados, né? Eu fico bem à vontade de falar dele, porque eu fiz todos os 4, né? Trabalhei neles, né? E vivo disso, essa é a minha atuação profissional. E muitas vezes é frustrante, porque você faz, você propõe, são documentos construídos com forte participação da sociedade, então tem ali muitas horas investidas na discussão com os comitês, esses mesmos históricos, como o Sinos, o Gravataí, e que para ali, né? O Estado está numa tentativa de pintar um mapa, quer dizer, fiz planos em todas as bacias, e acha que isso é um status importante. Tem um plano, mas não é isso que é importante. Importante é quantos deles saíram da prateleira, quantos deles saíram do papel, nenhum. Né? E começaram de fato a se tornar realidade. Então eu acho que falta essa vontade mesmo, de alguém que, frente ao problema, diz assim, ó, vamos resolver. Vai custar muito caro? Vai custar muito caro. Parte da não redução daquela perda que a professora falou, é porque custa mais dinheiro tirá-la, fazer ela desaparecer, do que o que se gasta, entendeu? Esses dias disseram isso, o dinheiro que se perde daria para investir mais, mas para tirar essa perda, para acabar com essa perda, custa mais dinheiro do que perde. Então, financeiramente, por uma lógica financeira, não vou fazer, vai custar mais, eu não vou ter um retorno, né, financeiro comparável com o investimento. Então, deixa perder, até porque o que a gente está falando aí é de reduzir esses 37 para 25, seria o limiar tecnológico que a gente tem à nossa disposição hoje. Até porque dentro desses 25 tem o roubo de água, tem a ligação clandestina, não é perda, assim, uma água que desapareceu, né? É uma água que está chegando, está abastecendo algumas pessoas e não está sendo medida, ou enfim, tem outros problemas relativos a isso. Mas controlar isso, investir, é caro demais. Mas vai chegar uma hora que a gente vai ter que tomar essa decisão. Eu tenho falado muito sobre esse problema de crise, como tu falou, a imprensa tem demandado muito a Aves, e a gente vai bastante ao jornal, à TV, e sempre vem aquela pergunta da dessalinização, vamos dessalinizar o oceano e trazer água até São Paulo, né? Ou vamos tratar o dilúvio, o Tietê, né? O dilúvio deles, bem maior, né? E vamos resolver abastecer com a água daquilo lá. E é a mesma resposta. Por enquanto, custa caro demais. É mais fácil buscar água mais longe. É mais fácil construir uma barragem ainda mais longe, negociar com o Rio de Janeiro, negociar com Minas Gerais e buscar água em Minas para abastecer a região metropolitana de São Paulo, enquanto tem tudo que eles estão devolvendo. Em outros lugares, essa conta já está empatando. Brasília vai começar a captar água no Lago Paranoá. Né? Hoje não cabe, tem aquele baita espelho d'água lá e dali não sai água para abastecimento. Lá é só o receptor. Lá eles lançam 6 metros cúbicos de esgoto tratado por dia. Mas a partir do momento que eles viram que ali estava a solução do manancial, começou a se investir em tratamento. E você tem hoje a capital federal com praticamente 100% de esgoto tratado. E a nível terciário, né, com alto índice de remoção de nutrientes, para lançar isso no Paranoá,
para deixar o Paranoá bacana, para tomar banho no Paranoá, para captar de volta. Em Brasília, daqui a pouco a gente vai dar descarga e vai dizer até logo. Né? Daqui a pouco vai voltar para a gente na torneira de novo. É sério, é a solução. E não é muito diferente daqui, só que aqui a gente dá uma volta maior. Né? A gente lança na bacia do Gravataí, que mora na Zona Norte, espera dar a volta, aí na estação São João a gente pega tudo de novo, ou lança pelo de novo e pega de volta o Menino Deus e traz de volta ao Sagrado. Só dá um tempinho maior para a coisa se estabilizar no meio ambiente. Lá em Brasília não, vai ser no mesmo lago, vai lançar o lago e vai captar de volta do lago. Por quê? Quando eles tentarem buscar mais longe, lá no Rio São Bartolomeu, numa cota muito inferior, que é Serra Baixa, Brasília está no Planalto, a ANA disse negativo. Né? Tem lá um documento que fala em sustentabilidade hídrica, que diz, não, busca essa água do lado da cidade, na mesma cota da cidade. E aí eles viram, né, começaram a tratar. Belo Horizonte está passando por esse mesmo, como é que vou dizer, processo, né? Em algum momento, por ação lá da sociedade, vinculado à universidade, no projeto da Faculdade de Medicina, da UFMG, que é o projeto Manuelzão, e o Comitê da Rio das Velhas, estabeleceram lá uma meta, tomar banho no Rio das Velhas, no trecho metropolitano. É impossível, pessoal, não vai acontecer nunca isso. A gente nunca vai tomar banho no dilúvio. Mas foi estabelecido como uma meta. A gente quer isso e vai trabalhar para isso. E o que é que a gente está vendo lá? Né? Por exemplo, não era só tomar banho, né? Nadar, pescar e navegar no trecho metropolitano das Velhas. O peixe está voltando, está chegando mais perto, cada vez mais perto da cidade de Belo Horizonte. Né? A área possível para o balneário está se aproximando, não, eu insisto, a não ser que descubra uma nova metodologia, uma nova tecnologia para tratamento, a gente não vai conseguir remover coliformes, bactérias, a ponto de deixar o rio balneário naquele trecho. Mas está chegando perto, sabe? Assim, uma recuperação que é gradual, isso começou em 2004, e você vê, nesses 10 anos, avanços significativos que correspondem a investimentos de bilhões de reais no saneamento da região metropolitana. Então, assim, em algum momento, tem que haver uma decisão de dizer assim, quer saber? Vamos fazer. Vai custar uma panela de dinheiro, a gente vai dar um jeito, vai buscar isso onde tiver, o que tiver aqui a gente vai usar daqui, o que precisar buscar uma operação de crédito nacional, a gente vai buscar e a gente vai investir nisso, porque aí, né, para terminar, para não ficar muito longo, a tecnologia da solução a gente tem. O que nos falta é essa vontade política mesmo de transformar isso em realidade. E aí, mais uma vez, essa contribuição da academia, né, casualmente hoje a gente tem um diretor do Departamento de Recursos Hídricos do IPH, né, talvez seja parte da solução. Não que, como diretor do RH, ele seja dele essa decisão precisa estar em instâncias superiores no próprio governador do Estado. E a gente vê um movimento muito semelhante em São Paulo também. Quando se deram conta do que estava acontecendo, hoje, o secretário de Ambiente e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, a secretária substituta, o diretor da Sabesp, o presidente da Sabesp, são todos grandes nomes, grandes professores da gestão de recursos hídricos no Brasil, da UFRJ, da USP. Né? Então, assim, em algum momento olharam e disseram, tá ali a solução, vamos lá. Também não sei, daqui a mais 1 ano ou 2 a gente vai saber se eles aguentaram, né, ficar ali, né, se deu algum resultado efetivo, porque às vezes você não aguenta mesmo. Tem vários exemplos do próprio DRH de alguém que foi lá com a melhor das intenções e disse, não dá. Né, o Lutz fez isso no MMA, disse, não dá, não dá, não consigo, para. Né, não adianta, é uma luta, né, que não resulta em nada. Mas talvez por aí a gente comece a ver essa associação da vontade política com a boa técnica pode gerar o resultado necessário. Obrigado. Bom, a pergunta era como resolver, né? Então, primeiro eu acho que eu queria dizer que eu gostei muito da definição do local de trabalho, nosso local de exercício de cidadania. Né? Eu acho que, em parte, quando a gente resolve começar a investir nessa questão da saúde urbana, a gente faz isso porque era uma maneira da gente exercer a cidadania, né? Porque da universidade e da academia. E realmente com a intenção de provocar debate. Nós achamos que realmente a academia está muito dissociada dos problemas como se apresentam na sociedade. Cada um tecnicamente muito bem preparado na sua área, mas sem capacidade nenhuma de interlocução entre áreas, né?
E isso a gente tem visto que não só aqui, né, isso no mundo inteiro é o problema. Como transformar os nossos diagnósticos em ação? Isso é uma coisa que nós vimos que isso é uma coisa comum a todos os lugares. Em parte também porque eu acho que nós ainda achamos que basta a gente fazer os nossos estudos, que todos os políticos e a comunidade estará ávida por recebê-los, e então nós temos uma fantasia com relação assim, à questão da ciência, como que, então, feito isso, tudo está resolvido. Né? Eu acho que tem um caminho muito longo aí, que realmente é de estimular consensos, essa coisa que tu falaste. Né? Assim, reuniões e mais reuniões e mais reuniões e participação social, né? Fundamental, e mobilização. Eu acho que o que a gente está vendo é uma crise de Estado, é um Estado que não atende mais às nossas necessidades. Então, eu acho que não é só uma questão da vontade, institucionalmente, né, a coisa não está funcionando. E eu acho que em termos da universidade, nós abandonamos essa discussão. Né? A gente não forma mais os nossos alunos para pensarem na questão do Estado, na questão do país, o que está acontecendo. Hoje, por exemplo, duas coisas que eu acho importantes. Tudo que acontece no nosso país não começa aqui, né? Vem de fora. Então agora a novidade é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda Global pós-2015. Ou seja, há muito dinheiro hoje no mundo de grandes investidores que não tem onde aplicar, eles não têm mais, está tão concentrado o dinheiro que eles não conseguem aplicar. Então agora eles descobriram que uma possibilidade é aplicar em desenvolvimento urbano, porque nós estamos vivendo um período de urbanização muito intensa na Ásia, na África, e de muitos déficits na América Latina por conta do nosso processo mal feito, né, a nossa crise urbana. Então, os grandes investidores globais decidiram o seguinte: toda crise é uma oportunidade. Então, essa é uma grande oportunidade de nós investirmos em infraestrutura urbana. Tá? E então, está vindo agora, via agenda global, inclusive na área da saúde, essa questão do desenvolvimento sustentável da saúde. Então, vai mudar alguma coisa? Vai, porque agora vai haver interesse de fora para vender para os nossos países as crises, as soluções, tá? Para a crise hídrica, para a crise de transporte urbano, para a crise de infraestrutura. Então, obviamente, daqui a pouco nós vamos ver as coisas acontecendo. A questão é a gente saber, e nós, como economia, né, local, nacional, nós vamos contribuir para essa produção dessa infraestrutura e vamos ganhar dinheiro com isso, ou nós vamos simplesmente consumir? E o que a gente vê no país acontecendo? Estão quebrando as nossas empreiteiras. Sabe? Assim, é uma coisa gravíssima que está acontecendo no país. Quer dizer, no momento que vai acontecer toda essa mobilização internacional de construção de infraestrutura, nós estamos vendo o país quebrar as suas empreiteiras. Que não é uma coisa que pertence só aos donos das empreiteiras. Pertence a todos nós, porque se a gente vai pensar, nós passamos 30 anos de recessão econômica. Tá? Então, nos últimos 10, as pessoas tiveram que aprender a construir grandes obras. É um esforço imenso nacional. Então, esse esforço foi financiado com recurso público. Houve um aprendizado muito grande. Como é que nós vamos quebrar essas empresas? E aí nós vamos ficar totalmente na mão das multinacionais? Então, eu acho que a gente não discute, não pensa suficientemente no Brasil, assim, o que de fato, onde está realmente o problema. Eu acho que a questão é o interesse econômico, é muito claro na cidade. Quem manda na cidade é o interesse econômico. Os nossos vereadores não nos representam, não representam a população, né? Eles representam quem os financia. E eu acho que a gente tem que começar a falar mais sobre isso e talvez, se a gente conseguir mobilizar e até noticiar alguns eventos assim na academia que estão começando a reclamar que a coisa não anda, sei lá, tem que começar a agitar. Essa é a nossa ideia do programa sobre o urbano, a agitação. Não, é importante que a gente possa ter a fé e fornecer os números, porque, na verdade, a sensação que a gente tem é essa, de uma insuficiência completa de serviços públicos. É isso. Agora, os números eles são muito mais cruéis, porque eles dão a realidade que a gente vive. Mas eu tenho uma reflexão que eu acho que é importante a gente fazer aqui, é que na história brasileira esse é o período mais longo da democracia. Muitos para vocês não teve outro período da história, sempre a nossa história política sempre
ela é sobressaltada por ou foi o Império ou foi os golpes, né? O golpe aqui, o golpe, o suicídio do Getúlio, o golpe popular, e assim por diante. A nossa história ela tem uma tragicomédia que acontece. Só que eu estou falando isso porque isso influencia os nossos problemas que nós vivemos hoje, é fruto desta falta de sequência de uma política que possa ser integradora. É isso. Então, quando a gente reclama aqui da falta de planejamento, é justamente porque nós reconhecemos isso, e a professora disse aqui muito bem. Para mim, o Estado brasileiro, como Estado, ele não suporta mais esse modelo. Nós precisamos ter um outro Estado brasileiro, e aí eu respondo isso ao professor aqui, que questionou a questão do problema do Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Sul é um Estado falido. O Rio Grande do Sul, lamento dizer para vocês, mas é um Estado falido. Não é por esse ou por aquele governo, ele está falido. É um Estado, o Estado do Rio Grande do Sul, o ente federado, ele é falido. Qual é a capacidade de investimento em habitação? Qual é a capacidade do Estado de investimento em preservação dos mananciais? Qual é a capacidade do Estado? Essa disputa de SEMA, Secretaria do Meio Ambiente, isso não é à toa, isso faz parte de um processo de acerto na sociedade para tentar ir adiante. Esses são os nossos limitadores. Então é nesse ambiente que nós estamos, e aí as pessoas todas ficam inconformadas. E a primeira coisa que a gente faz é falar mal dos políticos. Dizer, ó, a política não faz, mas não tem outra saída. Nós precisamos reformar a política, ter quadros novos na política. Não estou falando aqui de quadros participantes, mas quadros novos e interessados. Por exemplo, tem que ter alguém na próxima eleição que defenda essa questão hídrica, que se enxergue nessa questão hídrica, que a gente possa ter uma referência. Né? Nós não temos referência nisso, que eles são professores aqui. Hoje que a gente tem uma federação de interesses, e de interesses completamente distintos. É só ver a gestão, por exemplo, eu não quero pegar a gestão de Porto Alegre, mas pega a gestão do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro agora estão desmontando um conjunto de espaços públicos e privados no Rio de Janeiro, e áreas ocupadas para deixar a cidade do Rio de Janeiro bonita, porque vai ter a Olimpíada em 2016. Isso é uma política de Estado construída pelo Estado brasileiro e com o acordo do Estado do Rio de Janeiro. Né? O processo todo de degradação dos nossos mananciais, das matas ciliares, isso que a professora já mostrou aqui, ele é consentido, né, pelo poder público, quando não é incentivado pelo poder público. Em muitos lugares, muitas ocupações que ocorreram nos anos 80 e 90 em Porto Alegre, foram incentivados pelo poder público. E qual é? Uma vez eu propus, inclusive, que a gente fizesse uma penalização para gestor, criasse um tribunal de penas para quem ajudou a poluir o rio. Quem é que ajudou a fazer aquelas obras ali na beira do rio? Tem que ser punido, tem que ser dito, foi o prefeito tal que fez isso. Foi na gestão dele que ele deixou acontecer isso. Foi na gestão deste outro prefeito que ele legalizou as áreas. Sem nenhuma preocupação em preservação, sem nenhuma preocupação em mata ciliar, só preocupado com os votos. É nesse ambiente que nós construímos a nossa democracia, e é a que nós temos. Agora, é óbvio que nós precisamos aprofundar ela, melhorar ela. Nessa questão da água, por exemplo, nós, aqui em Porto Alegre, somos abastecidos pelo DEMAI. Eu pergunto para vocês assim, o DEMAI tem um conselho de usuários do DEMAI. Alguém daqui já fez parte desse conselho do DEMAI? E vocês sabem como é que funciona o conceito do DEMAI. É meramente homologativo. Ele não tem efetiva participação da sociedade, precisava ter mais participação social. Essas coisas só vamos aprofundar, e eu encerro essa parte aqui dizendo para vocês, só vamos aprofundar esse debate se a gente tiver esta visão coletiva da sociedade, dos nossos gargalos, dos nossos limites, e se a gente puder fazer também, aumentar a participação da sociedade civil, independente de que mora neste ou naquele bairro, mas que a sociedade civil esteja mais presente, interaja mais, force mais a barra, porque só assim, porque você não tem os políticos costumam dizer assim, não dá para fazer saneamento, porque saneamento não dá voto, e terracano ninguém vê. Nós precisamos ser os olhos da política, e nós precisamos fazer com que a política de saneamento seja uma política afirmativa e que ajude, inclusive, a resolver os problemas hídricos.
É isso que nós vamos fazer. É papel de cada um e cada uma que está aqui, cidadão e cidadã que está aqui, ajudar a construir o novo. E é nós, e passa por nós, que está nessa sala e fora dela, é que nós vamos construir a sociedade melhor, sem crise hídrica, com uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igual, que as pessoas possam se enxergar e ser participativas. Bom, para a pergunta que o Vilar colocou, eu, na verdade, fui observando a fala de cada um e aí eu fiz anotações aqui, né? Quando o professor do IPH diz que na saúde está bem, eu devo dizer para o senhor que não está nada bem na saúde. Um país que tem a cada ano, só no ano agora de 2014, são 540 mil novos casos de câncer no Brasil. Uma rua do lado da faculdade de enfermagem, onde está sendo construído o Instituto do Câncer Infantil, quando a mídia fala que câncer é devido à idade avançada e as pessoas têm câncer porque elas avançaram na idade. E, no entanto, aqui nessa rua nós temos a construção do Instituto do Câncer Infantil. Tá? Nós temos um terceiro andar no Hospital de Clínicas que trata do câncer infantil. Então, na verdade, nós estamos também numa crise na saúde que as pessoas acreditam que a doença é isso mesmo, elas têm que aceitar, e isso entra numa outra situação, em cima da pergunta que o Vilar colocou. Na verdade, nós temos que refletir sobre o que estão fazendo com a nossa cabeça e com a nossa mente. Tá? A professora colocou na situação de que poderia ser uma oportunidade, toda essa questão, né, que é vista, aí vem as empresas estrangeiras, eu diria, é uma oportunidade que surgiu ou uma oportunidade programada? Essa oportunidade foi programada, gente. A própria fala, quando o senhor coloca que o Estado está falido, ele tem falência, mas o Estado não está falido. E o Estado é gente. O Estado não é um ente invisível, são pessoas. São pessoas que fazem o Estado. E provavelmente muitos dessa sala aqui estarão à frente do Estado daqui a 20 anos. E estarão fazendo o quê? 10, 20 ou 30 anos. Estarão à frente do Estado, sim. Mas não serão entes invisíveis. Ou farão o mesmo papel que nós temos hoje. E aí, quando eu digo a questão da programação, eu quero lembrar um exemplo singelo para vocês. Na década de 70, as informações de contaminação do leite materno que existiam transformaram o leite materno num objeto a ser negociado. Substitui o leite materno por leite em pó da Nestlé. Isso foi programado. As mães saíam da Santa Casa de Misericórdia com uma sacola de lata de leite em pó. Nós levamos 20, 30 anos para recuperar o direito à amamentação infantil. Foi programado para vender leite em pó. Tá? 10 anos, piadas e mais piadas sobre o povo do Pampa, que tem uma característica muito bonita, e é uma característica dele. Quantos aqui não riram da piada que dizia que o criador de gado era gigolô de vaca? Quantos aqui não acharam graça e disseram que aquele povo é indolente e preguiçoso? E quantos aqui não dizem que o nordestino é preguiçoso? Oportunidade programada, né? É um povo pobre, precisa de uma coisa nova. Entremos com os eucaliptos. Vocês sabem há quantos anos estava programada a entrada de eucalipto no Pampa Gaúcho? Lá pela Europa? Desde 1975. Eles já tinham feito um estudo do Pampa Gaúcho para trazer a produção de eucalipto de madeira para cá. 1975. E vocês acham que isso é inocência? As coisas são programadas. Atualmente estamos com um problema na saúde, que é a entrada do capital estrangeiro
para fazer saúde no Brasil. Vocês sabem que muito brasileiro repete que nem papagaio que o SUS não funciona? E pensam, eles usam todos os dias o Sistema Único de Saúde. Porque tu sabe que para te ter a água na tua torneira em casa, tu usa o Sistema Único de Saúde? Não, tu pensa que o SUS é consulta e é hospital. No entanto, quem paga o controle da qualidade da água que entra pela tua torneira em casa é o Sistema Único de Saúde. E todos os brasileiros falam que nem papagaio. O SUS não funciona, o SUS não funciona, o SUS não funciona. 10 anos repetindo isso, entra o capital estrangeiro e diz, nós vamos fazer funcionar. As pessoas enchem o peito para dizer assim, não, porque os outros países não cobram tanto imposto que nem o Brasil. Hoje, agora mudaram o discurso, né? Agora não, o Brasil não é o que cobra mais imposto, porque ficou tácito que não é verdade isso, então o discurso é outro. Ah, não, por exemplo, os Estados Unidos cobram mais que o Brasil em termos de impostos, mas eles oferecem mais serviço. Mentira! Mentira! 36 milhões de estadunidenses não têm o direito de ser atendido em qualquer sistema de saúde, nem que seja para arrancar a unha encravada. Não tem direito. 36 milhões de habitantes naquele país, que se diz um país de primeiro mundo. Mas nós brasileiros repetimos essas mentiras tantas vezes que elas se transformam em verdade. Então eu proponho para vocês, que eu acho que a solução, dentro da pergunta que tu fizesse, é que a gente leia as entrelinhas, que a gente participe mais, mas não necessariamente como deputado ou vereador, porque está tão poluído esse sistema, dentro dessas casas, da Câmara e da Assembleia e do Congresso, que às vezes realmente o estômago se revolta. Mas está aí, esse ano é ano de conferência de saúde. As conferências de saúde, a partir do dia 9 de abril, as conferências municipais estarão acontecendo. Este é o ambiente para vocês participarem, irem lá, debater e propor coisas melhores, para que a gente possa, afinal de contas, o Sistema Único de Saúde nasceu de uma conferência, gente. Então a gente tem força nas conferências, muitas vezes mais forças do que dentro de uma Câmara de Vereadores ou dentro de um Congresso. Então eu convido vocês todos a ficarem alertas. As conferências distritais em Porto Alegre já começaram, teve uma na Cavalhada, mas no site da Prefeitura, para quem é de Porto Alegre, né, participar das conferências, e mesmo que não vá adiante depois, vá lá debater, vá fazer questões, vá propor, vá brigar pelas questões de saúde que passam por uma água de qualidade, por um alimento produzido sem agrotóxico, sem biocidas, por um ar de qualidade, por uma vizinhança que não seja violenta, porque está disputando espaços que nem sabe que disputa, por menos armas na rua, embora não necessariamente ninguém sem armas, mas com menos armas na rua, com mais tranquilidade nos parques e com menos cercamento de praças. Afinal de contas, as praças são os nossos quintais, né? E nós temos direito de entrar e sair dos nossos quintais. Então, isso eu gostaria de propor para vocês. Participem, pelo menos, da conferência, que esse ano é ano de conferência de saúde. Obrigado a todos. Eu tinha preparado uma segunda pergunta sobre mudança do clima, para complicar mais a conversa entre crise hídrica. A gente sabe que só está começando, mas como temos muitas perguntas em pouco tempo, vamos direto às perguntas. Eu recebi uma pergunta diretamente a mim: como a academia e a sociedade organizada pode pautar os meios de comunicação e agendar as instituições políticas a partir disso? Eu poderia dizer que contratando uma assessoria de imprensa, mas não é assim. É fazendo articulação, gente, entendendo que comunicar não é só transmitir. Comunicar é relação institucional. Não basta divulgar como a gente diz, o release. Manda o release, se diz, quando querem não resolver nada. Manda o release. Não, comunicar é relação institucional. Então, qualquer um que propor para vocês mandar o release,
desconfiem. É através de articulação que se resolve isso. Eu vou tentar fazer uma... A gente tem muitas perguntas. Eu vou tentar fazer algumas técnicas que vocês vão resolver rapidamente e tem outras mais políticas. Começando pelas técnicas. Reuso da água, professor, da chuva. Por que não incentivar o sistema de reuso da água da chuva nas residências com um sistema de captação de água, que é um sistema fácil e baratíssimo? Eu acho que vocês dois podem responder essa. Caso a Aguaíba venha passar por uma catástrofe, secar totalmente, esse espaço pode ser tomado pela água do oceano através da Lagoa dos Patos. Estou falando em crise hídrica. Vou pensar no fio aí, mais uma técnica. Qual a opinião sobre a possibilidade de utilização do aquífero Guarani para acabar com essa crise hídrica? Eu não citei, mas aquele dado da Fundação de Economia e Estatística citou que o Rio Grande do Sul tem 18% do aquífero Guarani. Vamos fazer uma rodada técnica rápida, para dar tempo, a gente tem menos de meia hora. As três? Tá. Reuso é uma decisão de cada um, que é algo bastante privado, inclusive, né? Quem tem casa, quem tem condomínio, apartamentos, é uma decisão civil, privada, não é de baixo custo, se pensa, não é tão baixo custo que precisa fazer. Se eu quiser botar água no sanitário, vou ter que fazer uma canalização em paralelo, né? Então não é a mesma água que vem de Tremai, por exemplo. Se eu quiser bombear água de chuva, botar no reservatório, vou ter que rebombear para o prédio lá para cima e distribuir nos vasos sanitários, vou ter que ter uma dupla canalização. Isso é melhor fazer antes, né, nas construções, né? Prédios verdes, digamos, teria que ser assim. Já há pesquisas no programa ProSab e livros, e há tudo, é só aí é vontade de aplicar, mas tem custo. O segundo O Lago Guaíba vai ser tomado. Não, esse período a gente não corre mais, tá? Quer dizer, acho que desde que o Atlântico se formou e formou o Lago Guaíba, muito tempo depois, né, porque a água da chuva, água doce, o Guaíba é de água doce, tá? A Lagoa dos Patos é que pode sofrer o processo de salinização natural quando ela tem águas baixas, mas já essa língua chega até Tapes no máximo e não chega ao Guaíba, por mais seco que estivesse. O aquífero Guarani não é esse mar subterrâneo como todo mundo imagina, ele é um sistema como se fossem gavetas, muitas delas não interconectadas, inclusive algumas com água venenosa, ou seja, muito flúor, muito arsênico. Então não é assim essa panaceia. E, inclusive tem custo. Se eu vou fazer um poço a 800 metros de profundidade, é bem provável que eu vá ter um custo bastante elevado. Então é solução local para alguma outra cidade, né? A água subterrânea realmente é a solução, né? Mas isso não é a nossa maior crise, é da água superficial. A água subterrânea ainda temos uma certa qualidade, né? Será que os recursos hídricos de qualidade que ainda restam suportarão até uma possível mudança cultural devido ao maior acesso à educação? Ou mais nessa área de educação? A pergunta aqui do Campani: a crise é do Estado ou da sociedade? Como construir a democracia participativa? E ainda, garantir que ela traga mudanças reais numa sociedade que quem manda é quem lucra. Como estimular ações educativas no meio rural, Ana Valls, sobre o desmatamento da mata ciliar e também coibir o uso de agrotóxicos e venenos nas áreas próximas aos leitos dos rios, sabendo que esta população necessita deste para render seu trabalho na lavoura. Então, vamos fazer essa rodada de 4, educação, participação e educação no meio rural. Quem corresponde da educação, por isso? Vai dar tempo? Vai dar tempo de escatar a água? Vai, tem que dar, né?
Precisamos ser otimistas. Até porque eu acho que quando ela mostrou a água está sempre se reciclando também, né? Nos ajuda bastante, né, nesse sentido. Então eu acho que eu daria uma resposta otimista que sim, mas que não quer dizer que a gente não tenha que fazer um esforço grande. Inclusive na área da saúde nós temos muitas tecnologias de saúde pública, de ensinar as pessoas comportamento individual, mudança de comportamento individual, que poderiam estar sendo aplicado para ensinar as pessoas a poupar água, digamos assim, né? Porque não existe também nenhuma campanha pública consequente, né, de poupar água. Né? E não que eu ache que as coisas devam ser feitas tão individualmente, eu acho que não é por aí, eu acho que a gente precisa facilitar que as coisas sejam fáceis, que elas sejam institucionais para que elas aconteçam. Por exemplo, assim, o Bill Gates lá tem uma fundação, né, de pesquisa. E um dos projetos que eles estavam incentivando no ano passado, eu acho que agora tem muita gente trabalhando nisso, é desenvolver uma privada que não dá água. Então pensa a quantidade de água tratada que nós jogamos fora todos os dias na privada. Então se a gente conseguisse uma inovação tecnológica de uma coisa aparentemente, né, não é uma coisa muito complexa, é uma coisa que a gente poderia no Brasil desenvolver também, né, pensar nisso. Isso seria uma enorme contribuição em termos Nova York pagou um dos caras. Exatamente, não tem outras coisas que dá para pensar. Antes da senhora passar, só para ele fazer, como conscientizar nossas crianças sobre essa questão? Bom, isso é interessante, a gente fez um encontro com uma comunidade carente da Vila Sossego e o representante da comunidade nos disse isso. Né? A gente tem que começar trabalhando na escola com as crianças, que é lá que se faz a mudança. As crianças chegam em casa e ensinam os seus pais. Né? Então eu acho que realmente essa é uma coisa que tem que estar. Eu tenho certeza que as crianças estão bem mais conscientizadas do que os adultos. Agora, eu acho que ele tem um trabalho continuar.